bem-vindos ao nosso momento Lições da Bíblia da CL15, né? Especial, porque nós estamos recebendo. Beni não tomou remédio hoje. Ah, tá. Especial porque nós estamos Eu tomo recebendo todo ele dia, que foi, dois do grande e do pequeno, viu? É porque eu tenho dificuldade de dormir. ele que foi um dos precursores, um dos fundadores da CL 5.3, que depois se tornou 15, depois virou 13, depois virou 15 de novo. É o nosso querido Marcos Góes, que hoje, como, né, quem acompanhou aqui desde o início, está no terceiro ano do curso, né, Isso. de teologia, e em breve, em nome do Senhor Jesus, quem sabe, vai ser chamado para ser mais um ministro do Evangelho, batizar as pessoas, salvar, dar estudo bíblico. E o interessante é que ele é formado em Direito. Então, você junta o Direito com a teologia, olha que maravilha, tudo Vai dar um casa, pastor legalista. Deus é fiel. E só também para lembrar você que está aqui que essa reunião está sendo gravada e depois ela será disponibilizada no YouTube, tá certo? Caso você queira abrir o microfone e fazer um comentário, fique à vontade. Mas se por um acaso você não quer que nem sua voz, nem a sua imagem repercuta na internet, pode permanecer calado, é um direito constitucional que você tem. E pode permanecer também sem aparecer o seu lindo rosto. Mas eu creio que, com certeza, todos nós vamos fazer belíssimos comentários, belíssimas contribuições, porque, afinal, esta temporada está sucesso. Está falando sobre crescimento em um relacionamento com Deus. E o tema do episódio dessa semana foi Conhecendo a Deus. Será que nós realmente conhecemos a Deus? Ou da forma que nós conhecemos a Deus, será que é a forma correta? Tem algum manual que nos ensina isso? Tudo isso foi respondido durante a semana. Você que ainda não adquiriu o seu manual de estudos, está aqui, ainda está disponível na Casa Publicadora Brasileira ou nas multibons mais próximas de você ou nos antigos céus, né? Para quem já é adventista de berço. E adquira, estude, e se por acaso você não, nem o totalizo, não tem como adquirir, entre em contato com a gente, que a gente te envia toda semana em PDF, tá certo? E sem mais Caso você... delongas, E vamos você pode fazer uma também oração, a e aquisição do após produto. essa oração, nós vamos passar a palavra para o nosso querido pastor. Oremos então, Senhor Jesus, nesse momento que nós vamos abrir a tua palavra mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco poderosamente. O Senhor sabe que aqui é um local de aprendizado. A tua serva disse que todo professor, ele é um aluno na escola de Cristo. E como alunos na escola de Cristo, te pedimos essa bênção de que o professor Espírito Santo se faça presente e que por intermédio de Marcos venha ensinar não coisas, doutrinas, tradições para agradar ao nosso coração, mas ao contrário, venha ensinar aquilo que vai nos levar para o céu. E que enquanto estivermos aqui na terra, produza em nós um desejo de reavivamento, de reforma e de transformação. Que nesse momento o Senhor esvazie Marcos dele mesmo, para que tudo que ele venha a passar seja inspirado por ti. E quanto a nós, teus alunos, ensina-nos, Senhor, e nos ajude a pôr em prática. Por favor, nos abençoa, nos guarda, nos dê a tua paz e nos dá um bom estudo nesta hora, regidos pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, professor Marcos Góes, fique à vontade, que Deus te abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Neilton, todos vocês, meus queridos amigos. É bom demais estar com vocês mais uma vez, né? Para estudar essa lição, para a gente debater essa série que eu tenho um carinho todo especial, né? Por ter participado da construção dela e, enfim, muitos amigos aqui do coração. É bom demais. Mas só deixar uma coisa clara, aqui não é sermão, aqui não é monólogo. Meu papel aqui vai ser de ser um provocador, tá? O que eu quero aqui é trazer os questionamentos, trazer as perguntas para que vocês tragam as suas opiniões, o que vocês estudaram. Eu sei que vocês jogam duro, estudam a lição bem demais e falam muito bem. Então, meu papel aqui não é de ser principal, mas é de ser meio campo. É só de ficar dando passe aqui para vocês fazerem um gol. Dito isso, lição muito interessante. Muito interessante. O tema geral é muito bom.
A gente sabe que a lição ela segue uma sequência lógica de temas que de 4 em 4 anos, se bem me lembro, vão retornar. Então, quem é adventista há mais tempo vai perceber e relembrar de algumas lições que tocaram nesse tema há anos atrás, etc. Apesar de que a maioria que lia a lição jovem, mas a lição jovem por um tempo também foi igual a de adultos. Então, enfim, não é um tema que é estranho, mas é muito importante. Conhecendo a Deus. Eu gosto do verso que trouxe para memorizar, porque eu achei ele direto, claro, né? João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas antes da gente trazer de como conhecer a Deus, eu quero já fazer a primeira pergunta para você. Deus é conhecível? Ele é cognoscível? Como assim? Vocês com certeza sabem que existem hoje diversas pessoas que autodeclaram agnósticos. E o agnóstico é aquele, né? Gnosis vem de conhecimento, e esse ato já sabe que é negação, né? Vem do grego, esse A antes da palavra traz a ideia de negação. Então, é aquele que diz que Deus não é conhecível, é diferente de Deus não existir. Veja bem, o ateu é aquele que acredita que Deus não existe. O agnóstico é aquele que acredita que, apesar de Deus existir, não tem como a gente, ser humano, conhecer ele. Tudo que ele faz está para uma esfera além do nosso conhecimento. E vou dizer mais: tem uma música que vocês cantam, que vocês gostam, que Benny ouve toda semana e acha maneira legal, que é agnóstica. Vocês sabiam disso? Vocês chutam que música é essa? Quem sabe que música é essa aí que vocês cantam direto e quer uma música agnóstica? Quero ver quem vai acertar. E quem acertar, Lori vai dar um prêmio. Eu não, tu que tá falando. Oxe, gente. Mentira dessa. E aí, pessoal, quem sabe que música é essa? Ninguém vai chutar nada? Dá um chute aí, chuta aí. Pensem aí das músicas. Música famosa, essa música. Tem um fora 5? Não é. Não tá vindo nada na cabeça? Ela tem um solo assim de violão no começo. É alguma de Leonardo Gonçalves? Eu senti um veneno nessa sua fala, mas não é dele, não. A música agnóstica. Araldo, bem Qual do Arauto? Arauto Beiça. Não, ela também não é agnóstica, não. Por isso que é conhecível. A música agnóstica. Diga, Josemara, você ia falar aí, acho que É uma música de preto no branco, aquela que fala teorias de Deus para explicar, né? Que Xande canta também, vários cantores do mundo resolveram cantar. Essa música. Explica Deus. Isso, eu sempre penso nessa música. Que benigno, vive exaltando. É uma música agnóstica que ela diz que ninguém explica a Deus. Se ninguém explica a Deus, Deus talvez não seja conhecível. Então, a minha primeira pergunta para vocês é essa. Antes da gente saber como conhecer a Deus, a minha pergunta é: tem como conhecer a Deus? Josemara vai ganhar o quê? Lori, que vai ser responsável pelos prêmios da noite. Eu vou cobrar. Amanhã eu vou cobrar. Gente, não bote nisso não, foi ele que prometeu. Olha. Bora, meu povo. Se tem como, justifique suas respostas. Por favor, abra o microfone e fala. Deus, ele se torna disponível para quem quiser conhecê-lo, ficar à vontade. Mas nem todos querem. Interessante. Que mais? E aí, Newton, você falou que é possível conhecer a Deus, é possível mesmo? Porque Deus não parece estar numa esfera muito superior. Como é que eu, tão pequeno, esse pendrive de 5 gigas, vou entender esse HD externo de 5 teras? Não tem como, né? Por isso que até mesmo quando chegarmos na eternidade, nós teremos muitos e muitos e muitos encontros de CL com o próprio Deus, para conseguirmos entender, quem sabe talvez um pouco a mais, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa que Deus ele é excelso e é inalcançável, então ele não tem como ser próximo. Então ele não me ama. Então ele é um ser que está inalcançável, que eu não tenho acesso, que eu nunca vou conseguir, e que talvez eu, na minha mente, possa cair no engano do diabo de achar que ele tem as mesmas características, os mesmos defeitos que eu tenho. E quando eu vou à Bíblia, e quando eu vou à história de Cristo, eu já noto uma diferença. Eu já noto que Deus, apesar dele ser excelso,
ele faz questão de estar perto. Perfeito. Alguém mais quer complementar essa ideia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha o que diz aqui em Isaías 57:15. Neilton, você parece que sabia já o que eu ia falar, rapaz. Que você foi no ponto exato. Se você está com a Bíblia perto aí, abra sua Bíblia. Se você não está, acredite em mim que eu vou falar a verdade. Aí fica por sua conta. Isaías 57, verso 15, que para mim é um dos textos que eu mais acho lindo na Bíblia. O meu verso predileto muda, de mês em mês, de ano em ano eu mudo meu verso predileto. O que mais dura é Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2, por muitos anos continua sendo meu verso predileto. Mas vez ou outra entra outra e toma o lugar dele, depois ele volta. Mas esse aqui por muito tempo é. E eu acho que essa semana voltou a ser ele. Isaías 57, 15 diz assim, ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Olha para aqui, aqui está dizendo que Deus é grande, alto, poderoso, ele habita no alto, ele é sublime, mas veja a continuação do verso. Mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu acho esse verso de uma beleza surreal, porque ele está dizendo para mim e para você o seguinte, que o mesmo Deus que é enorme, gigante, estupendo, que carrega o universo na palma da mão, ele habita com você no seu quarto quando você está triste, chorando em oração. É isso que esse verso está dizendo. Eu gosto como C.S. Lewis traduz isso. Lá no último livro da Crônica de Nárnia, que é uma sequência, tem um momento que alguém lá do mundo de Nárnia está tentando explicar para Lucy, que é aquela menininha mais nova dos irmãos que vão para o mundo de Nárnia, sobre uma coisa que ao mesmo tempo é grande e pequena. E ele está tendo muita dificuldade de explicar isso, porque no planeta Terra não tem como a gente entender. Isso é uma coisa que é grande e pequena, ele está sem conseguir achar uma analogia. E aí Lucy fala assim, que consegue entender. E ela diz que ela consegue entender pelo seguinte, que certa vez, no meu mundo, planeta Terra, existiu um ser numa manjedoura que era maior que o universo inteiro. Certa vez em nosso mundo existiu um bebê numa manjedoura que era maior do que o universo inteiro. E essa é a maior explicação de como Deus pode ser enorme e pequeno, que é Jesus, que já é um tema dos últimos dias ali da lição, mas a maior maneira de que Jesus se revelou à Terra que Deus se revelou à Terra foi por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação mais clara e direta, porque ele é Deus em sua essência. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, percebendo aqui, entrando nesse acordo de que a gente tem como conhecer a Deus, quais são as formas para a gente ter uma imagem mais clara de Deus? Lá em Gênesis 3, tem o relato da queda humana, né? E a lição nos convidou a reler esse relato. O que é que Lúcifer queria quando foi até Adão, quando foi até Eva, né? E trouxe essa ideia de como é a imagem de Deus. Ele trouxe um Deus que era verdadeiro, sim ou não? Tô sozinho aqui, gente. Cadê vocês? Vou entender que é a minha internet, né? Será que a minha internet tá ruim? Repete a pergunta, novamente, para o pessoal responder. Quando Lúcifer vai a Eva, ele traz uma imagem de Deus, né? A imagem que ele trouxe de Deus para Eva foi uma imagem boa, foi uma imagem verdadeira? Qual foi a imagem que Lúcifer trouxe de Deus para Eva? Uma imagem negativa, um lado que ela não conhecia, por sinal. Um lado que não existia. Foi a mesma apresentação que levou para os anjos no céu e que infelizmente foram aceitos por muitos, né? Pelo menos uma terça parte deles. E que Eva também se permitiu aceitar. Perfeito. Vocês conseguem visualizar o quanto tem uma imagem deturpada de Deus faz com que você caia numa furada? Veja, o primeiro pecado do mundo se dá porque alguém acreditou numa imagem falsa de Deus. Eva e Adão, porque Adão também pecou, tá? Por favor, não caia nesse conto da carochinha.
que só foi Eva, que não sei o que é a mulher, e blá blá blá, essas conversas doidas que não tem nada de Bíblia nessa conversa. Tanto Eva quanto Adão em seu pecado, em situações e circunstâncias que podem ter sim lá suas diferenças, eles aceitaram essa deturpação de quem Deus é e escolheram, ao invés de obedecer a Deus e de crer naquilo que ele fala, em quem ele é, irem para uma outra imagem. E a partir dali eles começaram a usar máscaras. A primeira máscara que Adão e Eva usaram, por assim dizer, foram as roupas. Porque a partir do momento que eles ficaram despidos da glória de Deus, eles precisaram se esconder de uma nudez. Mas veja, por que eles não precisavam se esconder antes? Isso significa imagem deturpada. Olha só, existe um conceito teológico e bíblico da chamada imago Dei, né, que é a imagem de Deus. O homem e a mulher foram feitos em imagem e semelhança de Deus. O que Lúcifer fez foi distorcer essa imagem. Ele não conseguiu destruí-la, tá? Ellen White deixa isso muito claro. A profetisa do Senhor diz assim, que Satanás ele deturpou, ele deixou essa imagem turva. Ainda há algo da imagem de Deus em nós, mas isso está deturpado, está ali contaminado. E a volta de Cristo virá para restabelecer essa imagem de Deus, para que a gente possa voltar a ser plenamente imagem e semelhança dele. Só que veja, para eu ser imagem e semelhança de algo, eu tenho que saber o que esse algo é. Para eu repetir isso, eu tenho que ser como aquilo é. Só que, para eu entender o que é verdadeiro, eu preciso conhecer do falso. Veja bem, se eu te der, essa analogia aqui, alguns vão relembrar dela. Se eu te der uma nota de R$3, você vai aceitar sim ou não? Uma cédula de R$3. Não. Não, né? Não. Beleza. Se eu te der uma cédula única de R$42, você vai aceitar? Uma cédula única de R$42. Não vai aceitar, não. Não. Tá. Agora, se eu te der uma cédula de 7 libras, tu aceita? Eu não sei se existe, acho que não. Será? Uso, né? Vamos mais, então. Se eu te der uma cédula de 35 pesos, tu aceita? Difícil, né? Mande Bitcoin, fica melhor, pô. Bitcoin. Perceba uma coisa. Quando eu falei da cédula, Júnior se sentiu muito tranquilo para dizer o que ele aceita e o que ele não aceita. Porque Júnior convive com dinheiro, com real. O tempo todo ele está mexendo dinheiro, não tem. Então ele sabe que tem cédula de 2, de 5, de 10, de 100, de 50, de 200, que ele é o que ele mais vê na carteira dele. Ele conhece muito bem as cédulas. Mas o nosso amigo Júnior, apesar de ter viajado já e tudo mais, ele não é tão viajadão assim. Então ele não tem tanta certeza sobre a Libra lá da Inglaterra, quais são as cédulas da Libra. Ele também não tem tanta certeza de como é o peso argentino, quais são as cédulas do peso argentino. Por quê? Porque ele não é argentino, ele é brasileiro, então ele vive trabalhando com o Brasil e de vez em quando com o dólar, né? Se fosse o dólar, eu sei que ele ia conhecer tudo, e o euro. Mas, passaria, né? Pois é. Então, ele conhece o dólar, conhece o euro, mas Libra, peso, ele não conhece. Veja só, lição para nós. Lição para nós. Eu sei o que é falso se eu tenho contato com o verdadeiro. Eu sei aquilo que é falso se o meu contato é grande e amplo com aquilo que é verdadeiro. Por eu ter um contato grande e amplo com as cédulas de reais, eu consigo identificar perfeitamente a cédula que é falsa. Mas como eu tenho um contato pequeno, quase nulo, com Libra, peso, franco, euro, eu não sei qual é verdadeiro ou falsa. Se alguém me der uma cédula de 15 euros, eu não sei. Tem? Não tem? Eu sei. Eu não sou de lá, não ando lá, não convivo. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele. Há um processo muito significativo em que o pecado ocorra quando Eva se distancia não apenas de Adão, se distancia de Deus também. Eu tenho uma pergunta. Jogue duro, meu querido. Adão e Eva tinha conhecimento da verdade que era Deus, da informação de que era Deus, para eles poderem ter tido a condição de rejeitar a versão falsa apresentada de Satanás, referente a Deus? Muito boa pergunta. E aí, Neilton, você vai responder como ao homem? Aí.
Eu tô fazendo aqui, tá com o microfone sem funcionar. Essa desculpa. Eu ia Não, não, falar pô, isso. eu tô arrumando. É da época da Não, pandemia não, aí, eu eu tô... tô, que eu tô arrumando as coisas do culto de amanhã e ao mesmo tempo tô ligado aqui. Fique em paz. Você pode repetir bem a pergunta, por favor, que eu... Vamos lá. Adão e Eva tinha conhecimento da verdade de quem era Deus, ao ponto de saber distinguir a versão falsa apresentada por Satanás? Rapaz, veja só, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus ele faz primeiro, ele cria primeiro, né, Adão com suas mãos, depois acontece todo o episódio, ele cria Eva. E assim, o tempo até Satanás se apresentar para Eva lá no Éden, se a gente for analisar, e o espírito de profecia em Patriarcas e Profetas deixa claro isso, que não foi algo imediato, não foi algo que foi rápido, ou de uma semana para outra, demorou um tempo. Então, nós podemos, a partir daí, deduzir que Adão e Eva, e também pelo que está escrito, na qual diz que o Senhor, na variação do dia, estava com eles e conversava e explicava tudo direitinho, nota-se que eles tiveram um tempo para conhecer quem era Deus. E para que, quando chegasse esse momento de teste, eles poderem distinguir, entende? Tanto que, tipo assim, se você, quando você vai analisar, perceba que, pelo menos na tradução em português, Satanás diz assim, e foi assim que Deus disse, e aí, em algumas versões de tradição de português, você vê que Eva disse assim, não, Deus disse isso e isso, e Deus foi mais além. Ele disse que a gente também nem poderia tocar ou olhar, algumas versões falam tocar e olhar. E aí, remetendo, não sei se eu consegui responder a sua pergunta satisfatoriamente, mas remetendo à nossa vida cristã, a partir do momento em que nós conhecemos que nós temos um relacionamento íntimo, não é um relacionamento superficial, de fazer orações, de só ler a Bíblia superficialmente, mas a partir do momento que nós temos um relacionamento íntimo, nós conseguimos, principalmente com a ajuda do Espírito Santo, discernir qual doutrina provém de Deus e qual doutrina é fruto de engano. Espero que tenha tentado conseguir responder a pergunta. Newton tinha levantado a mão aí, Junião. Eu prometi falar pouco e eu vou falar pouco. Vou falar dessa vez, vou me limitar aqui ao meu espaço. Neilton e Vanessa foram perfeitos. Eu ia comentar justamente isso. Se eles não souberam discernir, aí é um problema deles. Mas eles tiveram oportunidade. Como você deixava bem claro aí, Deus passava dias com eles ali, pessoalmente. Então eles tiveram todo o acesso possível para poder aprender o suficiente para discernir o que é da vontade de Deus ou não. E então, inclusive, a Ellen White fala que aquele que tem mais conhecimento será mais cobrado também. E eles têm esse conhecimento. E aí serve uma lição para a gente também, né? Nós não entendeu errado, por favor, não entendeu errado, mas nós que somos adventistas, que costumamos estudar bastante a Bíblia, livros, enfim, vídeos, sermões, temos cobrados da mesma maneira, de uma forma mais pesada do que as pessoas que detêm pouco conhecimento. Perfeito. Acho que as respostas foram muito boas. Se fosse incrementar alguma coisa, é que assim, o relato bíblico, ele não é um relato taxativo. Ele não é um relato que está interessado em trazer todos os detalhes e pormenores de cada coisa, mas se ele está preocupado em ser satisfatório, em nos trazer aquilo que é suficiente, em ter uma ideia central, que era inclusive um jeito de se escrever do povo judeu, né? Moisés, escritor do Gênesis, ele seguia aquela ideia de quiasma, de uma ideia central, e todo o restante do texto vem para brilhantar e dar sentido a essa ideia central maior. Então, você não vai ter tantos, assim, notas de rodapé, por assim dizer, principalmente na escrita hebraica, né? No Novo Testamento isso vai mudando um pouco. Você vai ver Paulo e outras pessoas já trazendo essas notinhas de rodapé do acontecimento, ou às vezes quando você vai lá para Juízes, Reis também, ali o autor já é numa escrita um pouco diferente. Dito isso, o que a gente percebe pelo texto bíblico, como os amigos trouxeram aqui muito bem, é que havia conhecimento o suficiente. Deus deu a ele conhecimento suficiente. E mais, há um desconhecimento de quanto tempo se passa.
a Bíblia não deixa claro quanto tempo entre o nascimento e o surgimento de Adão e Eva, né? Quando Deus os cria, até Satanás vir como uma serpente no jardim, etc, etc, etc. Pode ter se passado 10 dias, semanas, anos, nós não sabemos. O que dá para entender é que Deus deixou claro a ordem e que Deus tinha contato íntimo com eles, diariamente. Então, eu penso assim, veja bem, se nós, como seres imperfeitos, que não somos 0,00001% da qualidade, do amor, do ensino, do nível técnico de um professor que Deus é, conseguimos ensinar as pessoas muito num contato em 2, em 3. Às vezes a gente faz uma faculdade ali por 1, 2, 3, 4 anos e sai com conhecimento enorme. Às vezes numa reunião tu aprende muita coisa. Imagina o que é Deus ensinando ao ser humano. É um nível de professor que a gente não consegue nem imaginar, não é? Então, assim, Adão e Eva tiveram o melhor professor possível. Então não serei eu tão debilitado que vou dizer, não sei se Deus ensinou o suficiente, sabe? Não é trazendo como que a pergunta é de forma nenhuma, tá bem? A pergunta é muito boa, interessante, mas eu fico com a grandiosidade de Cristo como professor, porque Jesus na Terra, com tempo limitado e com diversos limitadores que ele mesmo se impôs, conseguiu ensinar de forma sobrenatural. Imagina Deus sem limitador nenhum, usando de todos os seus atributos para poder ensinar. Era uma coisa que devia ser assim, deviam ser aulas que não dá nem para a gente conceber o nível do que era ter um bate-papo com Deus. Fala, Neto. E o interessante, se a gente também for analisar, é que é o seguinte, que Deus ele foi o primeiro pedagogo, né? A gente pode considerar que ele foi o primeiro pedagogo e que Deus, ele ao longo do tempo, não estou dizendo aqui, querendo pregar alguma heresia, dizer que Deus se colocou de algum modo mais, se adaptou ao homem. Mas, na realidade, se você for olhar ao longo da história e ao longo até mesmo da nossa vida como cristão, você percebe que Deus ele tem um modo didático, pedagógico de ensinar a palavra dele para a gente. Só que Deus usa mais exemplos, ele usa mais a nosso dia a dia, o nosso cotidiano para nos ensinar. Então, por isso que aquela questão de escolhas é importante, porque é através das nossas escolhas, sejam elas boas, sejam elas más, que Deus vai nos ensinar. É através das decisões que passam, porque Deus ele é onisciente, então ele sonda o nosso pensamento. É através daquelas decisões que passam, que permeiam a nossa cabeça, daquelas vozes na nossa cabeça, aquelas vozes intrusivas da nossa cabeça, é que Deus ele vai de algum modo conseguir nos ensinar pedagogicamente a tal ponto de que a gente vai aprender a lição e não vai errar novamente. Como foi que Deus ensinou Davi? Um exemplo claro e prático disso. Davi pegou, cometeu o pecado que cometeu, foi angustiado, mas ele aprendeu através da consequência. Teve uma família infeliz, né? Inclusive um dos filhos até tentou, né, atentou contra a vida dele, mas Davi aprendeu. E aí ele chegou e disse o que? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E ainda assim, com os erros dele, ele foi conhecido, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então esse é o nosso Deus. É dessa forma que Deus nos ensina. Muito bom, muito bom. Vamos em frente. Segunda e terça fala de 2 atributos fundamentais sobre quem Deus é. Né? O Adão aqui não vai deixar eu falar. Diz que Deus é santo e que Deus é amor. Dentro dessas 2 perspectivas, primeiro a do santo. O que é? Vamos lá. A gente ouve falar, né, aquela história assim, é um santo, né? O ser humano usa muito esses termos assim, às vezes pejorativamente também, quem é mais velho vai conhecer, é o santo do pau oco, né, que é quando a pessoa parece santa, mas não é. O que é ser santo, assim, de forma literal? Deus é santo, o que é que a Bíblia está querendo dizer com isso, né? Vou repetir a pergunta. O que é que a Bíblia quer dizer quando fala inúmeras vezes, em diversos textos, que a gente perde as contas? Talvez seja o atributo que mais se repete sobre Deus, é que ele é santo.
O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Eu sei que ser santo é ser separado. Ele está sempre se separando em função da humanidade. Interessante. Bom. Que mais? Josemar aí levantou a mão. Isso. Quando eu estava estudando sobre esse aspecto da santidade, eu fiquei pensando de uma outra forma. Como Marcos, né? Marcos falou que ser santo é ser separado. Sim, durante muito tempo eu pensei sobre isso, ainda continuo pensando sobre isso, mas quando eu estava estudando essa lição, eu percebi que essa característica de ser santo de Deus, e Deus é santo completamente, o atributo dele que torna ele diferente de qualquer outro ser, ou seja, que dá o equilíbrio. Aí interessante foi na hora que o autor trouxe que imagine um Deus que é soberano, que sabe tudo, conhece todos os aspectos de sua vida, ele poderia usar isso para te perseguir, para te pressionar, para fazer algum tipo de maldade com você, mas acontece que a santidade dele não permite. Um Deus que tem todo o poder, um Deus que pode controlar a vontade de todos os seres, mesmo assim, ele deixa com que as pessoas utilizem, permaneçam com seu livre-arbítrio, com a sua livre escolha, porque ele é santo. Então, se ele não fosse santo, esse poder dele de controlar as ações, as mentes, ele ia usar sem medida. E o que impede Deus? Quer dizer impede até assim, impróprio para falar com Deus, né? O atributo de Deus que faz com que todos os poderes dele estejam em equilíbrio é a santidade, porque Deus não vai ser um tirano porque ele é santo. Então, essa santidade, que é um atributo indesejável, visto pelos jovens, né? Os jovens acham que ser santo é cafonice. Muita gente acha que ser santo, não, fulana é santa, né? Olha o tamanho da saia dela. Olha só, não se mete com ninguém. É essa santidade de Deus que faz com que ele seja soberano e também amável. E é por isso que nós podemos conhecê-lo, porque todos os atributos dele são equilibrados pela santidade dele. Por isso que tem o hino, né? Santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. É o atributo principal que a gente precisa entender de Deus para poder se aproximar dele e deixar ele se aproximar de nós. Eu não sei se vocês compreenderam, né? Mas eu consegui linkar toda a temática da semana simplesmente nessa palavra, né? Santo e santidade. Perfeito. É exatamente isso, né? Nenhum atributo de Deus é tão incentivado, repetido, quanto o da santidade. Quanto Deus é separado do mal e do pecado, Deus é sempre bom. Ele é todo bondade. Não há nenhuma sombra de mal nele. E é muito importante que a gente perceba isso, que como Josemara falou muito bem, isso é desvalorizado. Hoje em dia isso é até posto pelo mundo e pela sociedade como algo careta, como algo por fora. E muitos de nós vão se tornando especialistas em não serem santos. Veja só. Não como mais que o pecado se tornou algo que a gente tenta abandonar, mas que a gente tenta esconder. Olha só como a coisa mudou de figura. E aí a gente vai se tornando meio que especialista nisso. A gente vai entendendo e pensando que assim, se até agora não deu problema, é porque eu estou fazendo muito bem. Mas será mesmo? Veja, Deus não só é santo, como chama a gente para ser santo também. Ele fala assim, sede santos como eu sou santo. A gente tem que ser santo assim como Deus é. Esse é o chamado de Deus para nós. E se muitas vezes estamos longe da santidade e as coisas parecem que estão indo bem, isso não é para testar que nós somos bons pecadores especialistas fora da curva. Isso é só para testar que Deus ainda está te dando mais uma chance. Ele está dizendo, filho, eu estou te dando mais uma oportunidade, estou te dando mais um momento, estou te dando mais um jeito para que você abandone isso, para que você seja santo. Então, toda vez que tu pensar que está se dando bem, fazendo coisas que te afastam de Deus e que não o agradam, não pense em você que você está sendo ninja, que você está sendo giraia, está sendo incrível, o extraordinário, que consegue fazer as coisas e não dá problema.
Não pense que porque a gravidez não veio, não pense porque a overdose não veio, não pense que porque ninguém te viu na balada, não pense que qualquer coisa dessa que não está acontecendo para você, se está achando que tá tudo de boa, então, que é porque você é muito incrível e faz de um jeito que ninguém faz. Mas saiba que é Deus que está te dando mais uma oportunidade para que você finalmente comece a ter a santidade de Cristo como alvo. A santidade de Cristo deve ser o nosso maior alvo. Fácil? Não é. E Satanás vai tentar ficar jogando o tempo todo passado e pecado o tempo todo na nossa mente. O tempo todo. Não tem como, você não vai chegar, esquece, desiste. É muito melhor você ser especialista em pecado porque é mais fácil do que você ser santo. É o que Satanás vai tentar o tempo todo te dizer. Ele vai ficar o tempo todo dizendo isso. Você é muito melhor. Você é nota 10 em ser pecador. Mas em graça e santidade tu é nota 0. Então venha porque você é bom. Invista no que você é bom. Olha só, Satanás vai te dizer isso. Invista no que você é bom. Você é bom em pecar. Mas o que Deus tem para te dizer é, Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E lá em 2 Coríntios 15, vai me fugir o verso agora, mas está escrito assim, ó, que a partir do momento que eu confesso o meu pecado a Deus, ele me torna nova criatura. Nova criatura. Veja, não é velha, não é criatura com resquício do passado, não é criatura com culpa, não é criatura com ansiedade, não é criatura que carrega o que já foi, não é criatura que é julgada pelos homens, pelas mulheres, não é a criatura que os outros estão fofocando e falando, é nova criatura. O que os outros pensam, acham, não importa. Na cruz, Deus pagou, está pago, está consumado. E hoje você pode ser nova criatura. Acho que vi muita gente aí levantando o braço, tô vendo em Júnior aqui, podem falar, gente, joguem duro. Marcos, me permita só voltar um pouquinho na lição de domingo, que eu achei um ponto interessante. Falando sobre a imagem de Deus, né? E a lição alerta para que nós não nos limitemos a aceitar ou nos agarrarmos somente a uma dos atributos, né? Ou características de Deus. Porque normalmente nós nos apegamos mais à misericórdia de Deus, né? Mas esquecemos também que Ele é justo. E esquecemos de outros atributos deles que são, como o José Mara falou, que equilibram a balança, né? Acho que os atributos de Deus, onipotência, onisciência, sabedoria, a misericórdia, a soberania, a eternidade, a santidade e a justiça, eles se complementam, formam algo perfeito. Um atributo sem o outro parece que fica desconecto, né? Então, nós não podemos somente nos apegarmos a um dos atributos. Aí seria covardia de nossa parte. Nós temos que nos apegar a todos esses atributos. E teve outro ponto da lição que a gente vai passar, então a gente não vai mais comentar sobre isso, que eu achei interessantíssimo, inclusive que foi o pastor Dudu que falou, é que as pessoas terão acesso à imagem de Deus que nós transmitimos. Muitas pessoas terão acesso à imagem de Deus que nós transmitimos. Eu lembro que quando eu me batizei, eu estava conhecendo a Igreja Adventista, tomando estudo bíblico, há muitos anos atrás. Depois do culto, me apontaram um rapaz, disseram que ele era pastor da Igreja Adventista. Ele não pregou no dia. Eu estava passando na rua, falou, olha, ele é pastor adventista. Eu, pô, que massa. Eu estava longe dele. E aí, ele saiu do carro, ele deu um piti lá, mas deu um piti com uma mulher, com um rapaz. Nossa. Mas acontece. O cara estava num dia ruim, teve alguma coisa lá, acontece, mas, né? E aí eu achei aquilo um absurdo. Eu fiquei assim, rapaz, como é que ele pode? O cara é pastor, fez aquilo. Aí eu pensei, e aí veio essa mensagem de hoje, que nós somos a imagem de Deus, podemos ser a imagem de Deus para muitas pessoas. E falei, e agora? Isso é bom ou ruim? Porque qual será a imagem de Deus que eu estou transmitindo para as pessoas? O que é que eu estou transmitindo de Deus? Um Deus relapso, ruim? E nós devemos nos preocupar com isso, entendeu? Enquanto cristãos, representantes da palavra, eu sei que nós falhamos, muitas das vezes nós falhamos, mas não podemos também abandonar a batalha, né, Marcos? Não é porque nós somos pecadores que vamos admitir o pecado e assumir como fosse o nosso irmão gêmeo, né? Perfeito. Eu acho que, assim, nós devemos buscar a santidade com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo entendimento. E, ao mesmo tempo, devemos ter a humildade de nos enxergar como pecadores. É esse o equilíbrio.
buscar santidade com tudo que eu tenho, sem perder a humildade de me perceber pecador. Porque até a lição traz isso, veja. Homens e mulheres melhores do que nós, falo com todo respeito. Vou mudar a frase. Homens e mulheres melhores do que eu, como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, João, Ruth. Esses homens e mulheres, quando tiveram contato com Deus, em sua grande maioria, se jogaram no chão. Daniel fala que fica de rosto em terra. Cara, Daniel, pra mim, é um dos caras mais absurdos e santos que eu já vi na história da humanidade. Tu lê a história de Daniel, é o jovem que escolheu não se contaminar, quando todo mundo se contaminou. É o jovem que falou, se for pra morrer, eu morro. É o jovem que foi lá pra Cova do Leão e beleza, não vou deixar de orar, não. É o cara, assim, que é a referência máxima do máximo. É o cara que o anjo falou para Daniel. Poucas pessoas no mundo passaram por isso. Daniel, acaba o livro que você tá salvo. Que negócio. O cara recebeu certeza de salvação, pô. É loucura. Esse Daniel, quando se deparou com a glória de Cristo, ele diz assim, ó, fiquei com o rosto por terra e como morto. Peraí, cara. Isso aí tem que me dizer alguma coisa, sabe? Se o cara que olha com uma referência absurda de santidade, ele olha para quem Cristo é e se coloca como um morto, como um nada. Paulo fala disso também muitas e muitas vezes, quando ele olha para tudo que ele viveu, tudo que ele tem na vida, e ele diz que tudo isso é lixo perto do conhecimento de Cristo. E todos esses, e Isaías, que se sentiu indigno. Isaías tem uma coisa, um recorte muito interessante. Vou fazer esse parêntese rápido, nosso tempo já está se estendendo um pouquinho. Mas se você reparar, de Isaías 1, capítulo 1, até Isaías 5, quem já leu o livro de Isaías com algum critério assim, vai notar isso. Você pode fazer esse exercício hoje. Isaías vai meter o pau no povo. Isaías capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai descer a lenha. Vocês largaram Jesus, vocês são pecadores, como é que vocês fazem isso? E Deus ama vocês e está oferecendo oportunidade. Povo miserável, povo miserável, povo miserável. Até que chega Isaías 6. Vocês lembram o que acontece em Isaías 6? Isaías 6 é o momento que Isaías se identifica com o povo e fala, eu sou pecador também. Quando é que acontece isso? É no momento de encontro mais íntimo de Isaías com Deus. Isaías 6 é o relato de quando Isaías recebe o chamado poderoso da vida dele. E aí, veja, no momento que Isaías tem um contato mais íntimo com Deus, ele para de falar do povo e começa a falar dele. Ele fala, eu sou muito miserável. Eu não tenho como fazer o que Deus me pede. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Por quê? Porque a glória de Deus, a magnitude de Deus nos leva a perceber nossa insignificância. Então, Júnior, como você trouxe muito bem, a gente vai ter que viver dentro dessa tabuazinha bem equilibrada, entre desejo, vontade e esforço máximo do máximo para ser santo, porque Deus nos chama para isso e mais. Diz que é possível, tá? Filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Você é pecador, já pecou, mas você pode viver uma vida daqui para frente sem pecado, sabia disso? Pode, tá na sua mão, é possível. Essa coisa eu vos escrevo para que não pequeis, busque isso de todo o coração. Mas tenha a humildade de entender que se você pecar, tu precisa de Deus. E tu precisa de Deus na tua vida o tempo todo, e sem Ele a gente não consegue nada. Mas o outro atributo de Deus é amor. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, existe diferença entre o que é amor para Deus e o que é amor para o ser humano? Tem diferença, né? Existe. E gritante. Quais são? E gritante. Deus nos ama com amor ágape. E podemos, se a gente fosse colocar num termômetro, cara, é o amor mais elevado que existe. Porque literalmente o amor ágape é aquele que se entrega sem reservas, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de interesse. É o amor ágape. E quando a gente vai para o amor que é pregado, principalmente porque, com certeza, aqueles mais novos, né? Já entregando minha idade, 30 anos, naquele tempo que a gente assistia muito de telenovela, Maria do Bairro,
não sei o quê e tal. Era aquele amor romântico, aquele amor de que o cara chegava e fazia cartas e fazia serenatas e não sei o quê, ou então aquele amor da mãe para o filho, que é mais ou menos comparado ao amor ágape, mas não é o amor ágape de Deus. Então, tipo assim, mas o amor do ser humano, até a própria Bíblia, ela deixa claro isso, que é um amor que, tipo assim, não é aquele amor, sabe, genuíno, não é aquele amor de se entregar. E quando a gente vai para a Bíblia, Deus ele pede que a gente tenha um amor genuíno, o mesmo amor ágape que ele teve a tal ponto que ele se entregou, e ele deixa claro isso quando ele diz: ó, marido, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, e isso, Marcos, você nota com o seguinte exemplo, um exemplo prático. Se hoje eu chegar e lhe agredir aqui verbalmente, como você vai se sentir? Será que você vai conseguir me perdoar? Será que você vai precisar de um tempo para me perdoar? Agora, quando nós pecamos, que nós vamos para Deus, o próprio profeta diz que ele pega as nossas transgressões e lança no fundo do mar e delas se esquece. Então, isso é amor ágape. É um amor que, a ponto do que nós lembramos semana passada, enquanto o mundo lembra que é um tempo que você vai comer ovo de Páscoa, que você vai tomar vinho, que você vai se vestir de mulher, é um tempo em que você vai lembrar que algum dia um homem veio à terra e ele foi açoitado, foi moído, carregou uma cruz, foi crucificado, e quando ele estava lá, né, já praticamente desfalecendo, ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é o amor de Deus, isso é o amor ágape. Essa é a grande diferença que eu vejo. E hoje eu percebo que muitas vezes as pessoas nos agridem, nos machucam, e a gente pede a Deus numa oração do Pai Nosso e perdoa as nossas dívidas, mas quando chega na hora de perdoar os devedores, irmão, aí o É, pau quebra. verdade. Quem mais quer acrescentar aí sobre essa diferença do Newton falou bem demais. Eu só queria pontuar um pouquinho sobre essa parte de que Deus é amor, porque é o seguinte, quando o ser humano diz que ama, é muito difícil seres humanos amarem, né? Mas amarem genuinamente, mas quando o ser humano revela o seu amor, dispõe o seu amor, sempre quer o amor do outro de volta. E esse fato de querer o amor do outro de volta é egoísta, porque vai se traduzir em algum benefício para si mesmo. Por mais despretensioso que seja o amor de um ser humano, ele sempre quer o amor do outro de volta. Mas Deus, quando ele nos fala sobre o seu amor, quando ele nos expressa sobre o seu amor, a única coisa que Deus quer é que a gente aceite o amor dele, não por egoísmo, mas quando a gente aceita o amor de Deus, nós que saímos lucrando, ou seja, quando nós aceitamos o amor de Deus, nós recebemos a salvação. Então, o amor de Deus, ele nunca é egoísta. O amor do ser humano sempre é egoísta, mas o de Deus não. O de Deus, ele é tão grande que a gente que sai lucrando, né? Usando a palavra assim bem humana, né? Lucro, e ele pagou com a vida por esse amor. E o ser humano nunca quer pagar nada pelo amor, pelo contrário, quer se beneficiar do amor que ele diz que sente pelo outro. Verdade. Olha aí, né? Mais uma vez, como saber o verdadeiro faz a gente entender o falso, né? Por perceber o amor de Deus e como ele é verdadeiro, a gente consegue perceber o quanto amor humano é falho. Mas saibam, Deus e amor são a mesma coisa. Deus e amor são a mesma coisa. Quem diz isso sou eu? Não. Quem diz isso é 1 João 4. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem, não contém. Ele é. Todo aquele que expressa amor tem algo de Deus quando é amor verdadeiro. Mas, Marcos, tem um tio meu que ele é ateu, nem em Deus ele acredita. E ele me trata com amor. Ele age com amor. Como é que pode? Veja, lá em Daniel 12, e alguns capítulos de Apocalipse também deixam isso claro, traz que haverá um momento em que a porta da graça, por assim dizer, ele não usa esse termo, mas nós entendemos assim, será fechada e o Espírito Santo não mais atuará no ser humano.
que é que isso tem a ver com tudo que a gente está falando agora? Segundo a própria Bíblia, os frutos do Espírito são, ou né? A versão original diz amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio, etc, etc. Todas essas coisas só são possíveis pelo Espírito Santo, que é Deus em nossas vidas. Então veja, é porque o Espírito Santo habita em nós que nós conseguimos produzir amor. Sem ele não é possível. Até o fechamento da porta da graça, até pessoas que não acreditam em Deus, que chamam Jesus de Genésio, que cometem coisas terríveis, de alguma forma ainda permitem que o Espírito Santo mexa nelas. De algum jeito que é até difícil nós como seres humanos compreendermos, mas há ainda algum espaço, nem que seja de 1%, para que o Espírito Santo modele algo ali, e aí sejam expressas ações de amor. Só que, veja bem, e esse é o cuidado de não se entregar a Deus o mais rápido possível. Em um momento, no fim dos tempos que nós já estamos vivendo desde 1844, e perto da volta de Cristo, como a gente está vivendo, com guerra, rumor de guerra, gasolina a R$8, não tem mais jeito para o mundo sobreviver. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai embora. Vai sair da terra. E aí, nesse momentinho, que Daniel 12 deixa isso bem claro, nesse momentinho, aquele que está limpo continue limpo. E aquele que está sujo vai continuar fazendo sujeira. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai mais habitar no coração daqueles que não o têm. Então, aquela pessoa que não crê em Deus, que não aceitou, não vai ter mais a capacidade de ter qualquer ação de amor. E aí virá o fim. Porque aí aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador só agirão com maldade. Aí vai ser morte e perseguição em níveis absurdos e extremos, como a gente nunca viu antes na Terra. Pois é, nesse momento quem está morto está melhor do que a gente que está vivo. Mas, dito isso, a gente tem uma missão importante aqui, de ser amor enquanto ainda se pode. Deus nos chama para ser essa última luz dele, viver ele. E ele diz, vocês serão meus discípulos. E veja, todo cristão nasce no reino como missionário. Ser missionário é ser discípulo. A maior necessidade que temos hoje não é de cristãos de nome, é de discípulos, seguidores. A maior necessidade da igreja moderna, guardem isso no coração de vocês, vocês são líderes, vocês influenciam. A maior necessidade que temos na igreja não é de cantores, não é de pastores, não é de bons sermões, não é de influenciadores, não é de nada disso, é de discípulos. Por favor, façam discípulos, sejam discípulos, discipulem. Olhem para outra pessoa, comece com olhem para um amigo, uma amiga que não conhece a Deus ou que já conhece, que está na igreja ou que não tem falha, eu vou discipular essa pessoa. Tenha intenção, amor é isso. Jesus disse, vocês serão meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês amarem uns aos outros. Não há que se falar em cristianismo sem se falar em amor, porque não há como falar de Deus sem falar em amor. E o mundo está tentando trazer uma ideia de que falar de amor é falar de fraqueza. É o que Satanás quer trazer. Mas não, vitorioso é aquele que ama. Vitorioso é aquele que perde por amar. Quem perde por amar é vitorioso. E aí a gente entende o que Deus quis falar lá. Lembra quando alguns gregos quiseram ver Jesus? Aí Felipe não foi logo falar, falou primeiro com André, aí André foi para Jesus e falou, tá, podem falar com Jesus então. Que aí Jesus falou, chegou minha hora. Aí Jesus fala um negócio assim, ó, aquele que não morrer não vive, porque a semente só consegue germinar se ela morre. E quem quiser ganhar tem que perder. Olha que loucura. A galera ouviu e ficou, meu Deus, o que é isso? Depois dele falar isso, surge uma voz do céu, né, como um trovão dizendo, eu já o glorifiquei e ainda mais o glorificarei. Teve gente que achou que era trovão, trovoada, mas era o próprio Deus falando para Jesus ali. O ponto é, tudo que o mundo ensina como vitória é derrota. Tudo que o mundo ensina como vitória é derrota. Tem uma frase de Billy Graham que eu acho maravilhosa, que diz assim, ó, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Por quem a gente tem sido aplaudido? Quem tem abraçado as nossas causas? Com quem a gente tem encontrado paz, descanso, referência e validação? Termo que está muito em voga hoje em dia, né? Validação. Com quem a gente tem se validado? Melhor seja com Cristo e com o amor dele. Se não amarmos, não conheceremos a Deus. Precisamos amar.
e amar aqueles que são inconvenientes também. Amar aqueles que não nos amam, porque assim deu o exemplo, e aí eu vou caminhando para o final da lição, para mim com o ponto máximo. Assim deu o exemplo Emmanuel, o Deus conosco. Foi assim que Jesus viveu. A maior forma de conhecer a Cristo sempre será olhando para Jesus, porque Jesus é Deus. Repito novamente o texto de Paulo em Colossenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A figura do Jesus Deus tem sido atacada por toda a história e nos últimos tempos será ainda mais. Hoje, a religião que mais cresce no mundo, apesar do cristianismo, né, ainda está ali com sua relevância, hoje a religião que mais cresce no mundo, talvez você não saiba, mas eu te digo, é o islamismo. Pois é, sabiam disso? Não sei, Tafnis com certeza sabia que essa fera assim, formada, mas o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo, por vários fatores, inclusive a hiperpopulação, os incentivos a, né, diversas gestações, enfim, não vem ao caso. O ponto é que uma religião que defende um Jesus não Deus hoje é a que mais cresce no mundo, e isso nos diz alguma coisa. E mais, as nossas religiões, das maiores de todas, mais dados para vocês. Hoje, a maior religião cristã no Brasil, fora o catolicismo, é a Igreja Assembleia de Deus. Tem mais de 10 milhões. Adventistas tem 1 milhão e pouco. A gente está ali no Borogodô com Universal e Batista. A Assembleia de Deus hoje é a primeira com folga. A segunda tem uns 7, 6, mas a Assembleia mais de 10 milhões. Hoje, as grandes religiões, inclusive já está entrando na nossa, também promovem experiências, eventos, influência. Pouco se fala sobre Cristo. Ou que se fala de Cristo e Cristo como Deus, isso é colocado dentro de um ponto apenas como um chamariz. É só para atrair. Mas o que você vive ali não tem tanto a ver com Jesus e como ele sendo Deus. Se perdemos de vista a nossa identidade, nos tornamos meros massa de manobra. Hoje a igreja tem 4 grandes pilares, não sei se vocês sabem disso também. Hoje a igreja, enquanto igreja associação geral, mundial, ela traz 4 grandes pilares que são identidade, missão, novas gerações e discipulado. São as 4 grandes áreas que a igreja está batendo durante os próximos 5 anos. Identidade, missão, nova geração e discipulado. Veja, todos esses aspectos promovem, convergem, apontam para Cristo como Senhor e Salvador. Se nós perdemos Jesus de vista como Senhor e Salvador, nós perdemos identidade. Nós deixamos de ser quem somos, porque nós somos imitadores de quem? De Cristo. Então, por favor, meus queridos, se queremos conhecer a Deus, precisamos entender que o Deus se fez homem, esteve aqui nessa terra, andou com pecadores, curou e ensinou. E estes passos que Deus teve aqui devem ser lidos, relidos e replicados por nós o tempo inteiro. A gente devia parar e estudar os evangelhos tantas e tantas vezes na nossa vida que devia se tornar incontável. Porque, veja, quais associações Jesus fez quando aqui esteve? Eu deveria buscar essas mesmas associações. Quais palavras Jesus usou quando aqui esteve? Eu deveria buscar usar essas mesmas palavras. Quais coisas Jesus evitou quando aqui esteve? Eu deveria buscar evitar essas mesmas coisas. Quais coisas Jesus repetiu, fez um monte de vezes quando aqui esteve? Eu deveria buscar repetir essas mesmas coisas. Entende? É como aquele joguinho que você fazia quando menor, meio que pra encher o saco do teu primo, de ficar imitando tudo que ele faz, né? A gente fazia isso com primo, com amigo, a pessoa saia, levantava da cadeira, você levantava, sentava, você sentava, andava, você andava, né? Todo mundo já fez isso para perturbar algum amigo e tal, quando era novinho. Eu também fazia isso. A gente deveria fazer isso com a vida de Jesus. Olhar para tudo que é possível ser replicado e imitável, e tem muita coisa, tá? Não é porque era outro tempo que não tem, não. Tem muita coisa, porque Jesus, mais do que forma, é essência. Então, o tempo impede que a gente repita a forma, mas não impede que a gente repita a essência. A gente deveria repetir essa essência mais, porque aí, nesse relacionamento, e tendo identidade, a gente descobre quem é Deus. Porque, de alguma forma, e olha que coisa bonita e poderosa eu vou dizer para você aqui, ó.
vai ter um momento na tua vida que você vai olhar para si, para tua identidade, e vai perceber Deus nela. Não há coisa melhor do que olhar para nossa própria identidade e ver algo de Deus. E aí a gente vê Deus nas ações de amor, a gente vê Deus nas ações de perdão. Deus é materializado em toda ação de amor. Toda ação de amor materializa Deus e quem Ele é. Então podemos olhar para nós e ver algo de Deus quando agimos com amor, com misericórdia, com mansidão, com domínio próprio, com santidade. Neilton, meu querido, você levantou um braço há um tempão, já jogue duro, já faça seu desfecho aí. Não, que desfecho, pare com isso. É, é interessante, pertinente a aplicação que você traz com relação ao Deus Emanuel, e só voltando um pouco na lição de quarta-feira, quando vai falar da criação, você percebe que Deus, as coisas, ele cria no falar. E disse Deus, haja isso, e agora vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. E aí a lição ela vem trazendo que, ó, pare para analisar um Deus que era excelso, ele desce, mete a mão no barro, faz o boneco e depois ele sopra. E esse boneco ele passa a ser uma alma vivente. E aí eu me lembro de uma música do Arautos do Rei que fala assim, sou eu, né? E tudo remete a Yahvé Elohim, Senhor Deus, que é podemos dizer que é o nome que literalmente é o nome de Deus, está no RG do CPF de Deus, esse nome Yahvé. E quando você vai para Emanuel, Deus conosco, e aí me lembra também um outro episódio em que os discípulos chegam e dizem assim: Ó, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: Mas galera, eu tive esse tempo todo com vocês, como é que vocês não me viram? Como é que vocês não me reconheceram? E hoje, trazendo uma aplicação, né, para minha vida, essa semana estava no Acesso Norte, esperando o Buzu Expressa, e hoje o mundo anda tão corrido, as pessoas andam tão ansiosas, que você, literalmente, você parece que às vezes você está cercado, você se sente sufocado. Mas quando você olha para a criação, quando você olha para o céu, seja ele nublado, seja ele com sol, seja ele aberto, seja ele com nuvens, você literalmente você consegue entender quem é o seu Criador. Você consegue entender esse amor. Você consegue entender, porque mesmo sem eu ver, eu sei que existe o ar, porque eu respiro, mas eu não toco no ar. Eu sei que Deus existe, mas eu não toco Deus. Mas através da criação, através até da face do meu irmão, através da sua face, Marcos, eu consigo ver Deus. Amém. Em meio às tribulações da semana, porque parece que assim, a gente vem no naipe espiritual, sábado, sexta, sábado e domingo, meu Deus, é Bíblia, é lição, é isso, é aquilo, mas quando chega a semana que vem trabalho, vem audiência, vem polícia, vem ladrão, vem juca, vem não sei o quê, vem ônibus cheio, vem metrô, aí você parece que você esquece. Mas ainda assim, durante a semana, se você for analisar, não só através da palavra, não só através da oração, dos cultos, mas através da criação de Deus, seja ela que ele tocou para fazer, ou seja ela que ele apenas disse, você percebe que Emanuel, Deus ele te ama e Deus ele está com você. E o interessante é que a gente mantém esse relacionamento, porque só assim, quando o vento de doutrina mentirosa vier na nossa vida, a gente vai dizer, opa, não é bem assim. Opa, não é assim. A Deus é miserável, Deus não te ama, por isso que você está passando por isso que você perdeu o emprego. Opa, não é assim. Eu tenho que me lembrar Romanos capítulo 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém, amém. Deus é bom demais. E aí fica a pergunta, né? Base da lição. Você conhece a Deus? Você verdadeiramente conhece a Deus? Uma certa vez eu estava lá na live, lá pelos meados de 2019, por ali, comecinho ali. E aí eu estava depois de um culto de sexta-noite. Voltou agora a ter o culto de sexta-noite, mas né, teve um tempo que ficou sem, etc. Pois é. E aí sempre tinha os cultos de sexta-noite, aí um dia eu estava lá com o João Paulo. E aí a gente lá fora conversando. E aí passou muito tempo a gente conversando lá fora e a gente conversando por que pessoas vão se salvar, o que faz a salvação acontecer, dessas conversas que tomam horas e horas e horas e horas e horas e horas. E aí a gente chegou num consenso, depois de muitas horas de conversa, do diácono botar a gente para fora, da igreja já tá fechada e a gente tá ali ao léu,
em frente ao ponto, a gente chegou num consenso de que muitas pessoas não irão para o céu, não porque beberam, não porque fizeram isso e aquilo, mas porque verdadeiramente não são amigos de Cristo. Não são amigos de Cristo, não tem Ele como alguém que realmente ama. Veja só, se eu pegasse você e falasse que amanhã a primeira pessoa na rua que passar na sua frente vai morar na tua casa pelos próximos 50 anos, isso seria bom ou seria uma tortura? Seria uma tortura, né? Tu não sabe quem é, tu não conhece, pode ser um maluco, pode ser um doido, pode ser qualquer um. Um desconhecido. Ninguém quer passar a vida com um desconhecido. Isso é prisão, não é vida. Para muitos o céu seria isso, passar uma eternidade com um desconhecido. Então, por misericórdia, Deus não os salvará. Por misericórdia. Porque não seria alegre este céu para essas pessoas. Então deixa aqui esse lembrete. O céu não é lugar para conhecer a Deus. O céu será lugar de quem já o conhece. O céu não é lugar para conhecer a Deus. O céu é lugar para quem já o conhece. Para quem já o conhece. Você conhece a Deus? Amém. Lá no céu tu vai ter a oportunidade de ter encontros mais íntimos com Ele. Mas você já precisa conhecer Ele aqui. Não vá pensando que lá no céu eu conheço. Lá na frente eu dou um jeito. Teve muita gente que não teve esse tempo para dar jeito nenhum. E infelizmente não vai passar por esse encontro. Céu não é lugar de conhecer a Deus. Céu é lugar de quem já o conhece. Que Deus nos ajude, nos abençoe para a gente conhecer a Ele de verdade. Não da forma que o mundo tenta passar, não nas enganações de Satanás. Mas que a gente possa conhecer Ele por meio do relacionamento, do estudo da Bíblia, da oração, de olhar para o que Cristo é e o que Ele fez aqui nessa terra. Assim vamos o conhecer. Como é agora, meus líderes? A gente ora, a gente só diz tchau, como é? Pode orar, pastor. Né? Pronto. Então, Pode orar, pastor. Depois eu faço a despedida. beleza, então vamos orar aqui. Grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos tão bons de recapitulação da lição, onde a gente aprende mais sobre o Senhor Jesus, sobre o seu amor, e te conhecer mais, Senhor. É em te conhecer que está a vida, em te conhecer nossa alma é saciada, nossa sede é suprida por te conhecer mais e mais. Que a multiforme sabedoria do teu conhecimento habite em nós e que a gente possa considerar toda e qualquer outra coisa como refúgio, como lixo, diante da sublimidade, da grandiosidade que é conhecer a Cristo. Te conhecer é o nosso propósito maior. Viver uma vida imitando a Cristo, que esse seja o nosso desejo. Que a gente não fique parado, pautado no passado, no que se foi, naquilo que é ruim, naquilo que é julgamento, naquilo que é preconceito. Mas que a gente possa ter os olhos fixos no propósito de vida nova com Cristo. Vivendo por amor, replicando as coisas que o Senhor fez para que a gente faça também, e assim seremos cheios do Teu Espírito Santo até que o Senhor venha. E aí no novo céu e nova terra nós poderemos ter um encontro completo com aquele que muito nos ama e que tudo ofertou a nós. Que tudo que possamos fazer nessa vida seja por amor e não pela falta dele. Muita gente está vivendo nesse mundo fazendo tudo por falta de amor, mas que a gente viva pelo amor, e o amor de verdade é Cristo. Que isso transborde em nós a ponto de não conseguirmos conter apenas para a gente, mas que a gente passe isso para todos que estiverem ao nosso redor. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um Lições da Bíblia, agradecendo a você, querido amigo, que participou conosco, e em especial, agradecer ao nosso querido pastor Marcos Góes, e a gente da CL15, que é a sua CL de coração, queremos deixar um verso bíblico para você, que está lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensado pelo Senhor. Que Deus abençoe o seu ministério, que em breve, né, quem sabe, Central de Curitiba, o NASP, quem sabe Adventistas Life, quem sabe também, né, Caminho das Árvores, mas saiba, Marcos, que é um prazer inenarrável, como diria Milton Leite,
ter você Prazer, para meus nossa amigos. Foi bom demais. comunidade. Esperamos que mais vezes, né, apesar da sua agenda entre evangelismo, semana de oração, você possa estar sempre conosco. Tamo aí. Agradecer também a participação de todas as pessoas, nossa liderança, a Grazi, Jamile, Vanessa, Tafnis, Mara, Newton Paranhos, e também outras pessoas que passaram, mas que infelizmente acabaram tendo que ir. Só mais uma vez reforçar que se você quiser adquirir fisicamente o guia de estudos dessa temporada, você pode estar indo à Casa Publicadora Brasileira, porque ainda temos alguns exemplares, e também você pode estar indo lá na Multibom, ali próximo da Associação Bahia. Lembrar também que esse final de semana é um final de semana especial, pois nós teremos o simpósio de Vida em Comunidade. 5 passos para viver em comunidade, apresentado por um dos professores do nosso querido Charles Fábio. pastor Charles Fabiano. Quem assistiu o sermão de hoje percebeu que foi literalmente um ensino para que a gente possa viver em comunidade. Viver em comunidade não é fácil. Descobri hoje que não está vendendo a lição no Mercado Livre. Pois é, né, Taf? Mercado Livre também, Ronaldo, falar com o Ronaldo Fenômeno. E, mais uma vez, né, pessoal, agradecer a vocês. Que Deus nos abençoe. Lembrando que essa live vai ficar gravada no YouTube. Agradecer a nossa produção, Grazi e Josemara, por esse esforço maravilhoso. E lembrando também que se você quiser ter acesso ao material, não pode comprar, pode mandar também no WhatsApp para a gente, que a gente manda por WhatsApp. Newton, você quer falar alguma coisa? Rapidamente, só queria agradecer a Marcão, velho, mais uma vez. Valeu, meu irmão. Utilizou para passar a lição. Sempre maravilhosa, né? Sempre. Vocês E são 10. Neilton também, que apesar da correria grande, sexta-feira, ele fez a abertura hoje, nos ajudou aí, fechar também. E muito melhor que eu. Vai ser ótimo a partir de hoje. Mas toda a glória seja dada a Deus, eu sou o mero instrumento. Então, pessoal, é isso aí. Um beijo no coração de vocês e hashtag partiu o rolê, mas eu vou trabalhar, que o culto de amanhã me espera. Fui! Viu, galera? Tchau, Tchau, meu feliz povo. sábado.